Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e estou com vocês aqui para trabalhar nessa IFA, na segunda unidade. Muito bem, eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias. Nós vamos então aí começar a apresentar para vocês qual é o conteúdo aí, o assunto que nós vamos tratar nessa nossa aula aqui. Vamos lá. Muito bem, na aula 3 da nossa IFA, nós temos aí o objeto de conhecimento, identidades e conflitos dos povos amazônidas. E como um detalhamento, nós temos aí identidades culturais dos povos amazônidas, as populações tradicionais. Não é isso, professor? Exatamente. Então, vocês veem que o tema ele está voltado aqui para a questão, né, dos povos originários, né? Então a gente vai aqui agora iniciar com vocês o conteúdo propriamente, né, falado. Vamos lá. Então é isso, professor Luiz Cláudio. Nós vamos então agora dar início à nossa aula propriamente dita sobre a questão aí e iniciando aí com a questão da introdução às identidades culturais aqui na Amazônia, não é isso? Exatamente. Então o que nós podemos dizer aqui? Que nós podemos ver que a identidade cultural ela está falando de uma questão muito subjetiva, né, muito própria de uma determinada cultura, que é esse conjunto de valores, né, de tradições, tudo aquilo que forma, né, aquela cultura, as suas expressões, e que no fundo define, né, o que é um grupo social. Né? Exatamente. O grupo, a identidade é aquilo que faz você ser o que você é e não outra coisa, ou não outra pessoa. Né? Então, exatamente. Isso aí é a identidade, não é isso? E quando nós falamos da Amazônia, nós falamos então dessa grande diversidade, né, desses povos tradicionais. Então a gente pode ver, né, que essa diversidade aqui dos povos é o que nós chamamos de povos amazônidas, porque são vários grupos, né, é um erro pensar que nós temos apenas, quando a gente fala de povos originários, povos indígenas, né, de pensar como, né, congelar uma imagem, né, na história oficial de que os povos eram um povo único, né? A questão da homogeneização, né? Você homogeneiza um grupo achando que todos aqueles que viviam aqui, ou que viviam e que vivem, né, eram um só grupo, né? Exatamente. Uma só etnia, um só povo, né? E, na verdade, não. Na verdade, são várias identidades, várias histórias, cada um tem a sua própria história, tem os seus próprios territórios, os seus modos de vida, que são diferentes. Né? Nós estamos falando dos povos indígenas, mas, né, não é uma coisa única. Tudo isso aí, né? Se nós pegarmos, por exemplo, só aqui no Alto Rio Negro, por exemplo, lá em São Gabriel, né, como a professora colocou para nós, vejam, nós temos aqui povos, os ticunas, os barés, né, os Tessanas. Então nós temos aí uma quantidade muito grande, uma diversidade muito grande de povos, e cada povo desse aí tem sua língua própria, tem seu grupo, sua religião própria, né? Tem o seu modo de vida, sua cultura própria. Então, por isso, é um grupo diverso, né, professor? Exatamente. A gente vai ver aqui, ó, justamente isso. Ó. O que é a identidade cultural? Para a gente ir aqui entendendo melhor esses termos, né? É o conjunto de características de que forma aquela cultura, aquele povo. Os seus valores, né, que eles carregam ali, né, desde, né, da história, né, do povo, quando surge aquela história daquele povo, né, as crenças, as práticas, né, que eles vivem, que vai definindo aquele grupo social. E que diferencia, né, dos outros, né, de outro povo. Então, um grupo baré, alguém da etnia baré, não é a mesma coisa que um ticuna. Né? Mesmo vivendo ali na região de São Gabriel, são grupos diferentes, etnicamente diferentes, né, com suas práticas, as suas crenças, a sua religiosidade, não é isso? Muito bem, então vamos vendo como que isso se dá e como que essa identidade ela é muito importante quando a gente trabalha, né, com grupos, com questão territorial, com questão cultural, porque a identidade ela vai fazer com que aquele elemento, aquele grupo, ele seja diferente do outro, né? Então a identidade cultural ela é muito importante para fazer a diferença entre grupos sociais, né, professor? Exatamente, ou seja, né, então, quando a gente fala de identidade cultural,
Nós estamos falando também, né, de um processo, né, de construção e de transformação. Por quê? Porque uma identidade cultural, ela pode se perder, uma identidade de um povo. Quando aquele povo desaparece, como nós tivemos alguns povos que foram extintos, né, que desapareceram já algumas etnias, né, então, é por isso que é um processo contínuo de construção e transformação e também de resistência, né? Hoje aqui não está a palavra resistência, mas a identidade cultural de um povo, ela se mantém por todos esses fatores aí, né, desses grupos étnicos, né? A sua língua, né, a sua questão religiosa. Professor, mas eu acho que mais é importante também chamar a atenção que a identidade ela pode desaparecer mesmo sem que o grupo desapareça, que é o pior. Que é o pior, né? exatamente. É muito pior você perder a identidade como você ainda existindo, porque aquele grupo deixa de ser o que ele é, né? Então ele perde exatamente a sua face, perde o seu jeito de ser, perde a sua identidade, né? A palavra identidade vem aí de id, né? Que é o sujeito, aquilo que você é, né? O que faz você ser diferente do outro, né? A identidade é isso. Então, a identidade ela pode ser perdida e é muito ruim quando isso acontece, quando o grupo ainda existindo, ele deixa de ser o que ele é, né? Então, isso aqui é um problema sério, né? Entra essa questão aí do pertencimento, né? Exatamente. Ele continua pertencendo àquele grupo, àquela cultura, né? Mas muitas vezes ele já não mais se identifica. Isso acontece muito com povos tradicionais, né? Povos indígenas, muitas vezes, que eles saem, né, das suas aldeias e vão para o mundo, a questão da cidade, né? Para a questão urbana. Quando, professor, só complementando aqui, quando aconteceu, por exemplo, com o Pombal, né, quando o Pombal chegou na região amazônica, ele implantou, né, o chamado embranquecimento, né, da população, o lusitanismo, isto é, fazer com que os povos indígenas da região receber esse nome próprio de branco, né, de português, José, Antônio, Manuel, construísse as suas casas com a mesma estética dos portugueses, né? Então veja, isso é fazer com que o povo perca a sua identidade, que você esqueça a sua língua. Então eles eram obrigados a falar o português e esquecer a sua língua materna. Então isso fez com que muitos povos da Amazônia perdessem a sua língua, não falem mais a sua língua. Só os mais antigos que ainda preservam, mas, por exemplo, eu trabalhei numa comunidade dos Apurinãs, né, lá em Boca do Acre, lá na aldeia de Camicuã, que na aldeia inteira, ali 3 ou 4 pessoas, aquelas senhoras mais velhas, né, de mais idade, mais idosas, era quem dominava a língua. Então isso é uma forma de você perder a identidade, né? Isso é uma questão séria, porque se os mais jovens não adquirem o domínio da língua, eles vão perder a identidade, porque um dos fatores que faz com que você preserve a identidade é a questão linguística, né? É o domínio da língua. Certeza. E aqui a gente vê também a questão da relação, né, entre o território e a identidade, né? O território amazônico não é apenas um espaço físico, mas um espaço de significação e pertencimento essencial para a construção da identidade. Então, o território, quando se fala de território na questão indígena, tratando dos povos originários, não é apenas o espaço físico, limítrofe, né, onde tem ali as fronteiras, mas o território ele vai para além dessa questão física, né, material, mas é o que tem ali, a sua vivência, a sua cultura, né, toda a questão de vivência que aquele povo tem naquele espaço, né? É por isso que essa palavra é essencial, né? A questão da relação território e identidade, ela é essencial para essa construção, né? Porque justamente o território ele vai além, né, do pedaço de terra, né? Ele está ligado com a tradição, está ligado com a ancestralidade do povo, está ligado com tudo aquilo que vai identificando aquele povo desde a sua origem, né? Por exemplo, muitas vezes a sociedade envolvente ela não compreende, porque muitas vezes, quando se fala na questão da demarcação do território, a demarcação das terras, né, indígenas, porque eles não têm a consciência de que aquele espaço ele é muito mais do que um espaço físico.
ele é um espaço de vida, né? Um espaço de vivência. Muitas vezes ali uma cachoeira, uma árvore, um rio, ele tem um significado, né? Que vai para além do rio, né? Que é uma questão do sagrado. É uma questão do sagrado. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, não, mas porque aqui tem petróleo, aqui tem minério, então tira daqui os indígenas, leva para outro canto, demarca uma terra e bota eles lá no outro canto. Não, não é isso, né? Porque não é o espaço em si que eles estão querendo, é muito mais o espaço físico, é muito mais do que o espaço físico. Né? É vida, a questão, né? Da vida, né? Vida para isso. Que está ali, da sacralidade, né? Da ancestralidade, do que significa aquele espaço, aquele rio, aquele lago, aquela cachoeira, aquela montanha, né? Como no caso dos Yanomami, a questão do Parima, né? Ali tem um significado que vai além da montanha em si, né? E aí a gente vê justamente isso, ó, que é esse território, né? Ele é entendido como um elemento central, né? Disso que a gente está falando aqui com o professor Gilzino, dessas relações sociais, porque ele estrutura o modo de vida daquele povo, né, com todas essas relações, com toda essa questão da espiritualidade, né? E também a própria dinâmica da vida comunitária. Aí tem uma organização, né, social ali, que ele se move, e toda a sua sobrevivência, sua vida é voltada para a relação com essa natureza, né, com todos os elementos que compõem ali, né? Pois é, por isso que a gente, quando fala dessa questão do território, tem a ver com a questão da cosmologia, né, dos saberes tradicionais que esse povo vive. Então, esse território, ele vai para além, como já falamos, para além do físico, né, da terra em si, mas do que significa viver ali, viver naquele espaço, né, naquele território. Então, tem a questão das cosmologias e dos saberes tradicionais, como é que eles se dão dentro desse espaço, não é isso? Então, vamos ver então agora. Então, aí, ó. A diversidade linguística da Amazônia reflete as diferentes formas de conhecimentos transmitidas oralmente, bem como cosmologias que conectam seres humanos e natureza. Então, essa questão da cosmologia, ela vai fazer, a cosmologia, essa visão, né, de mundo, de como que aquele grupo concebe aquele mundo onde eles vivem, né, professor? Isso, uma pessoa, por exemplo, que vem de uma outra realidade, a sua cosmologia, a sua cosmovisão, ela é totalmente diferente, né, da cosmologia de quem tem uma relação profunda, né, e íntima com a natureza. Então, é claro, é por isso que cosmologia é essa forma, né, de ver, de se relacionar. Olha, você vê aí, né, se relacionar com os mitos, né, se relacionar com suas lendas, se relacionar com os recursos da natureza, com as plantas medicinais. É muito amplo essa cosmologia, né, que traz também a questão de uma relação com a ancestralidade, que é a questão dos espíritos, né, que muitas vezes estão relacionados também com a própria busca por cura de doenças, né, e com relação às suas plantas, seus rituais, né? Exatamente. Então, cada povo desse aí tem os seus mitos, tem o mito de origem, tem o mito, né? Aí nós vamos falar de 3 mitos, só para dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o mito cosmogômico, né? Que são aqueles que falam da criação do universo. Então, todos os povos originários, eles têm essa visão de como que eles surgiram, como que surgiu o universo, como que surgiu aquele povo, né? Então, aí os mitos chamados mitos etiológicos, que são aqueles que tratam da questão da criação dos seres, né? Dos seres, como surgiram os seres naquele espaço, naquele território, e os chamados mitos escatológicos, que são os mitos, né, do final dos tempos, né? Aquele que vai da terminologia, né, do tempo. Então vejam lá, e isso é muito presente nesses povos. Por isso que esse território ele é importante, ele é fundamental, né, para que o povo possa fazer com que a sua identidade permaneça ali presente, para que eles possam construir, né, a sua vida junto com os demais ali, vivendo naquele espaço territorial. Então a gente vê, ó, a espiritualidade, então, ela não se separa da vida cotidiana dos povos, né, tradicionais, dos povos originários. E se refletem, né, nesses que nós falamos agora, né, através dos seus ritos, através dos seus mitos, né, de tudo aquilo que vai estruturar a sociedade, a maneira como eles se organizam, a maneira como eles vivem de fato, né, junto com a natureza, né, usando todo esse saber que não é de agora, né, esses saberes são milenares, não são saberes que
que estão vindo agora, ou surgiu, né, com a vinda dos portugueses aqui, né, na época, né, de 1500, parece que a gente faz a gente congela a história em 1500 para cá. Exatamente. Quando, na verdade, muito, essa cosmologia ela é milenar, né? Exatamente. Agora nós vamos então entender, né, o que é essa cosmologia, né? Então, o que é a cosmologia? A cosmologia é o estudo, né, ou o sistema de compreensão sobre a origem, a estrutura, a evolução e o funcionamento do universo, né? Então, essa cosmologia é essa visão de mundo que cada grupo tem, né? Nós temos a nossa, enquanto seres da sociedade envolvente, mas os indígenas têm a deles. Então, essa cosmologia ela vai exatamente fazer com como que eles entendem o universo. O que significa, por exemplo, o espaço territorial que eles habitam, né? Como que se originou aquele povo, né? Qual a estrutura social, a organização social do grupo, a evolução, né? E o funcionamento do próprio universo, também como que tudo se deu aí. Então essa é a questão da cosmologia. Cosmos, né, é o universo, não é isso? Palavra dissecando aí os termos, e logia vem de logos, que é o estudo. Então, o estudo de como que se originou, né, o universo, como se originou e como se estrutura cada povo. Então, cada grupo humano tem a sua cosmologia, né? A gente tem que respeitar. É importante, professor, que a gente entenda isso para a gente respeitar, porque muitas vezes até os grupos religiosos que adentram as comunidades tradicionais, indígenas, né, eles vão querer levar uma outra cosmologia, né, uma outra cosmovisão, né, de mundo, que não aquela que aquele povo vive. Então, achando que aquele modo de se estruturar, aquele modo de viver é errado, né? Então, essa é a questão, uma questão. Isso vai destruindo, minando por dentro os saberes tradicionais, exatamente, né? E aí vai perdendo, e vai trazendo essa perda de identidade que nós estamos falando tanto aqui. E tudo isso aí determina o quê? Isso aqui, ó, a cultura e os modos de vida comunitário, né? Vai corroendo ali, se a gente não respeitar e não olhar, né, essa cosmologia dos povos, né, que vivem ali. E até vem também, professor, outra questão, que é a questão, por exemplo, do progresso, né? E entra nessa questão da cosmologia, com essa questão. Por que é o progresso, né? O que é o progresso? O que é o desenvolvimento? A forma de viver desse povo é uma forma errada, é atrasada, né? Não é desenvolvida, porque essa é uma questão que se pode levantar, né? O que é realmente desenvolvimento? Será que esses povos que aí vivem, que antes do contato com a sociedade envolvente não tinham doenças, né? Não sabia o que era malária, não sabia o que era outros tipos de doenças, que hoje eles precisam se vacinar para se proteger, que não existia, né? Não existia fome. Só para ter uma ideia aí, nós lendo aí os cronistas dos portugueses que entraram aqui na região, né? O Cavarral, que é um famoso cronista das expedições, aí ele dizia o seguinte, que passava por comunidades indígenas que tinha alimentos suficientes para alimentar um exército de 1000 homens durante aí um mês. Então, veja lá, então era um povo que não passava fome, né? Então essa questão que precisa ser levantada. E aí quando a gente fala, né, de questão de desenvolvimento, de tudo isso, a gente vai ver isso aqui, ó, vamos acompanhar, que justamente, olha, como é que a gente pode falar de desenvolvimento, de progresso, e numa cosmologia, né, numa cosmovisão, né, de quem olha o progresso, né, de desenvolvimento, com a exploração, né, a invasão de terras, exploração em massa. E quando a gente olha para a população originárias aqui, que se baseia na coletividade, se baseia na partilha, né, a questão da subsistência, né, diante do uso, né, dos recursos da natureza, o compartilhamento do próprio conhecimento que é adquirido, né, pelos pajés, que é adquirido ali, trazido pelos anciãos, né, pelos seus chefes, líderes, né, religiosos ali, que são os caciques, né, ou os tuxauas. Então tudo isso aí está voltado para essa organização
social dentro dessa cosmologia indígena, né? Exatamente. E aí nós podemos ver o seguinte, podemos ser relacionado, né? Como que se pode se relacionar a questão do conceito de bem viver, né? Defendido por pensadores indígenas que propõem um modo de existência em equilíbrio com a natureza e com os outros. Então vejam lá que a visão de progresso, a visão de desenvolvimento desse povo, ela é diferente da nossa. Então assim, a gente tem que questionar. O que é diferente não significa dizer que é pior, né? Não significa dizer que é atrasado, né? Então, se você, na forma de viver, você tem esse conceito de bem viver, a questão da felicidade, de você ser feliz, né, ali, porque você vive, você tem uma alimentação adequada, você consegue viver essa relação com a natureza, a preservação dos rios, das águas, dos animais, da floresta. Então, você está vivendo, então, um equilíbrio com tudo isso, não significa dizer que isso seja atrasado, né? Então, essa é uma questão que você tem que ser levantada. Esse equilíbrio é fundamental, porque ele vai justamente, né, não é que vai contra, mas ele traz uma outra cosmovisão, uma cosmopercepção, né, dos povos, que é justamente, ele não usa o desenvolvimento sustentável, né, sustentabilidade, é bem viver para eles, né? Esses outros conceitos estão mais ligados com a globalização, né, com uma outra concepção, né, de relação de trabalho, relação de produção, relação com a natureza. Para eles não, essa relação chama-se bem viver. É ser feliz com a natureza, mantendo aí esse equilíbrio. Não significa dizer, professor, que não possa haver, então, uma absorção da cultura envolvente, porém, sem que perda a identidade. Daí porque é uma questão da interculturalidade, não é isso? E o contato com a modernidade. Então, os povos originários, eles vão entrar em contato com a modernidade. Porém, isso não tem que ser uma exigência, né? No momento adequado, no momento que eles sentirem a necessidade, eles vão buscar, sem deixar de ser o que são, sem perder a sua identidade, né? Daí a importância. Então, e o pior ainda, né? Como uma imposição, né? Muitas vezes, né? Então vamos lá. Então, interculturalidade e contato com a modernidade. A interculturalidade é um fenômeno complexo que envolve o diálogo entre diferentes tradições e valores. A modernidade e a globalização introduzem novas formas de interação que podem fortalecer, transformar ou ameaçar essas culturas, né? Porque isso é inevitável, né? Então, ele vai então afetar, e vem afetando profundamente, né, as populações, né, da Amazônia, os ribeirinhos, quilombolas, os povos indígenas, que vão trazendo, por isso que nós estamos dizendo, que muitas vezes eles vão colocando isso, e isso vai então afetando, né, e trazendo desafios para a preservação dessa identidade que a gente está falando, né? Essa identidade cultural. Já nós vivemos, né, o mundo globalizado, ele entrou na Amazônia, ele entrou na floresta, né? Então, como lidar com tudo isso é que nós chamamos de interculturalidade, essa discussão, essa, né, relação de diálogo, não de uma forma impositiva, ocidental, como a verdadeira, como a que tem, como é que se diz assim, credibilidade, né, porque tem ciência, e o dos povos tradicionais não é conhecido, reconhecido cientificamente, portanto, não tem valor. Então, a interculturalidade não, ela vai ter que olhar para todos esses aspectos e jogar valor ali, jogar luzes, né, sobre a experiência também das culturas indígenas. Exatamente. Então, essa cosmologia dos povos indígenas é importante, né, nesse processo de entendimento, né, dos povos. Vamos lá. Então, a cosmologia indígena propõe uma forma de pensar o mundo baseada na interdependência e no equilíbrio, né? Muitas etnias amazônicas adotam o princípio da reciprocidade, onde as relações não são construídas com base na acumulação, mas na troca mútua e na solidariedade, né, professor? Isso. Então, essa é uma visão diferente de viver, né? E esse conceito, né, ocidental, até a questão do tempo, né, do calendário, para vocês verem, né, tudo isso aí tem a sua cosmologia, tem os povos indígenas, eles têm a sua forma de ver também o tempo, né? Não é esse tempo linear, cronológico do Ocidente, né, que nós temos. Então, eles têm uma outra forma de lidar com o tempo,
através dos ciclos da natureza, né? E também a questão da história dos ancestrais, que eles, né, os pajés, eles se comunicam, né? Então eles trocam também essas informações, e para eles o tempo, então, não é dessa maneira, né, como linear, né, ocidental, que nós usamos no nosso calendário, no nosso relógio. Exatamente. E isso, professor, impacta diretamente, né, as percepções de vida, morte e existência, criando uma relação profunda entre identidade, território e cultura, como nós já colocamos desde o princípio, não é isso? Outra coisa também que a gente vai só reforçando aqui é que tudo isso, né, esse encontro de dois mundos, né, digamos assim, o mundo ocidental, né, com o mundo dos povos indígenas, os povos originários, né, então isso aí já vai trazendo, né, esses enfrentamentos, vai trazendo, criando tensões, né, e desafios que significativos, né, diante dessa transformação global, porque os povos indígenas, eles estão dentro desse processo, não estão fora, né? Eles são também atingidos, então eles têm que apresentar caminhos, né, de resistência e se reinventando para não perder a sua identidade. Exatamente. Então essa preservação, por exemplo, da língua, das línguas indígenas, ela é importante. Muitas comunidades amazônicas estão investindo na revitalização de suas línguas nativas, promovendo, né, o ensino bilíngue e registrando tradições orais para garantir a continuidade cultural. E isso está garantido na própria Constituição, né? Que a educação diferenciada dos indígenas leva aí, uma das questões é a questão do ensino bilíngue, né, professor? Então isso aqui já são as perspectivas futuras, né, para a gente pensar e refletir nessa identidade da cultura amazônica. Então é a preservação da língua indígena, e nós temos também a questão da arte e do artesanato como expressão cultural, né? Não podemos perder essa questão aí da cultura. Muito bem. E aí, para fechar, nós vamos ter aí um vídeo agora, né, falando aí, trazendo para dar um fechamento aí da nossa aula. Vamos lá, então? A educação rompe barreiras geográficas e sociais. A educação constrói uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. A educação evidencia a diversidade cultural de um povo. Esse é um dos pilares que o Centro de Mídias de Educação do Amazonas assumiu como missão: garantir o acesso à educação de qualidade, promovendo uma aprendizagem representativa a todas as identidades culturais para a vasta extensão territorial. O IPTV é um software de comunicação que usa tecnologia via satélite e faz a diferença na educação do Amazonas. Todas as salas de aula são interativas, operando com o IPTV e a tecnologia Starlink, que melhora a recepção do sinal da comunicação entre alunos e professores. O CEMIAN enriquece suas experiências de aprendizagem e promove uma educação transformadora para construir um futuro melhor. Então tá aí, ó, vocês viram, né, um pouco da nossa realidade. Isso é a nossa cosmologia, junto com a modernidade, né? Então tudo isso aí para retratar um pouco o que a gente está falando aqui. Continuando nas perspectivas, né, para a gente já ir finalizando aqui, nós temos também a questão do uso das tecnologias, né, que é isso que nós vimos, né, aqui no nosso vídeo, né? Muito bem, então usa a tecnologia para fortalecimento identitário. Jovens indígenas estão utilizando redes sociais e plataformas digitais para compartilhar suas histórias, denunciar injustiças e fortalecer suas identidades culturais, não é isso, professor? Então é importante que os indígenas se apropriem, né, dessas tecnologias, dessas novas tecnologias. E também as práticas, né, a questão da prática sustentáveis, né, do conhecimento tradicional. Então, levar em consideração todo o conhecimento que é trazido pelos povos indígenas, pelos seus conhecimentos ancestrais, questão das parteiras, questão das rezas, tudo isso aí, né, não se pode perder de vista diante da identidade amazônica. Muito bem, então esses exemplos mostram como as identidades amazônicas não apenas resistem às mudanças, mas também se adaptam e se reinventam, né, professor? Então isso que é importante.
Então tá aí, então pessoal, esse foi aí o tema, né, um pouco uma reflexão aí que a gente fez aqui para vocês entenderem, para a gente entender melhor essas questões. E a gente então fica por aqui e até uma próxima, né, professor? Até a próxima aula.